Bom dia, bom dia. Hoje estou aqui pela manhã para compartilhar uma pequena devocional com vocês, com o propósito de compartilhar a palavra de Deus e de alguma maneira ser edificante para a vida de vocês, compartilhar aquilo que eu faço pelas manhãs, né? Buscando sempre na palavra de Deus uma meditação, uma reflexão para iniciar o meu dia. E pensando nisso que eu já faço, vou tentar gravar alguns vídeos e compartilhar essas devocionais. E o texto que eu quero compartilhar hoje com vocês se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso 21. Diz assim: Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Esses dias atrás, semana passada, em uma aula, o professor ele mencionou um filósofo que disse que, não me lembro o nome agora, palavras são só palavras, nada mais que palavras. E ele mencionou esse filósofo questionando essa fala, dizendo que as falas, as palavras, elas são perigosas, elas prejudicam, elas ferem, e eu concordo com isso, né? Principalmente quando nós vamos lá para Tiago, ele vai dizer que uma língua ela não pode proceder bênção e maldição, né? A gente precisa tomar cuidado com as nossas falas, porque de fato nós ferimos pessoas, nós destruímos vida com as nossas falas. Muitas vezes por uma palavra mal falada, relacionamentos eles são destruídos. Pessoas elas se afastam de nós por simples palavras. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E se a gente pensa sobre essa frase nessa ótica daquele que fala, realmente a gente precisa pensar que temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Só que eu comecei a refletir, e se essa frase ela foi escrita pensando naquele que ouve, pensando naquele que recebeu as palavras? É uma frase muito boa, porque o que o autor da frase ele quer dizer nesse sentido, se ele fala a partir daquele que ouve, ele está querendo dizer que não se preocupe com as palavras, não se preocupe com aquilo que falam de você, porque são só palavras. As palavras que as pessoas dizem, por mais duras que sejam, são só palavras, ela não vai mudar quem você é. Ela não vai mudar o seu caráter. Ela não vai mudar o direcionamento que você está tomando na sua vida, porque são só palavras. E pensando nessa ótica, sim, é uma frase muito boa. Por outro lado, não, nós como falantes, nós precisamos tomar cuidado, mas talvez se você foi ofendido, se você foi machucado por palavras, reflita sobre isso. As palavras, elas não podem mudar quem você é. As palavras não podem fazer de você uma pessoa pior, porque elas não têm o poder nesse sentido. Você é o autor da sua própria vida, das suas próprias decisões. É óbvio que nós sabemos do governo do Senhor sobre as nossas vidas e que Ele nos conduz e nos direciona, mas nesse sentido, você não tem por que ficar preso em palavras. Às vezes os nossos sofrimentos eles vão aumentando a cada dia, pelo fato simplesmente da gente dar ouvido ao que os outros dizem. Muitas vezes a gente toma decisões para agradar os outros por causa do que os outros falam, e nós nos tornamos insatisfeitos e infelizes por dar ouvido às palavras dos outros. E aí é que Salomão, escrevendo Eclesiastes, em uma reflexão ele diz assim: olha, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha ouvir o teu servo a te amaldiçoar.
Um dos problemas que às vezes a gente enfrenta na vida é essa ideia de querer dar ouvido a tudo que os outros dizem. É querer dar ouvido e não somente dar ouvido, né? Fica remoendo aquilo que os outros dizem. E aí, sabiamente, Salomão diz: olha, não coloque o teu coração a ouvir as palavras que se dizem ao seu respeito, né? Não aplique o seu coração a isso. Às vezes a gente fica curioso para saber o que os outros dizem, o que estão falando. E a recomendação dele é justamente essa, porque se a gente for dar ouvido para tudo que estão falando de nós, queridos, nem viver nós viveríamos. Se a gente for dar ouvido para tudo que as pessoas estão falando a nosso respeito, nós deixamos de ser quem nós somos. E aí nós vamos vivendo uma vida superficial com medo do que os outros vão falar. Se você tem vivido uma vida temente a Deus, buscando se afastar do mal e caminhando segundo os princípios dele, não tem por que você desviar a maneira que você está andando pelo que estão falando de você. E aí eu acho muito interessante que ele diz assim: olha, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Eu reflito muito sobre isso, sabe? A gente tem aquela, posso chamar até de hipocrisia, né? De dizer assim: olha, a pessoa falou mal de mim. Ah, a pessoa não sei o quê. Meu querido, quantas vezes você falou mal, talvez da sua própria mãe, talvez da sua esposa, em um momento de nervosismo, ou de chateação, ou vivendo algum conflito, e aí você foi e falou para alguém, desabafou com alguém. Isso não significa que você não ama aquela pessoa. Isso não significa que você odeia aquela pessoa. Uma coisa é você ser uma pessoa falsa. Você viver o tempo inteiro criando intriga entre as pessoas e demonstrando ser amigo de todos. Aí não. Mas em um momento, talvez, você também já falou mal de alguém. E você já parou para pensar, mesmo que essa pessoa que você falou mal, ela não ficou sabendo, mas se ela soubesse o que ela iria pensar das palavras que você disse. Por isso é importante a gente pensar que a todo momento, a todo tempo, as pessoas estarão falando de nós. E nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Nós não podemos viver a nossa vida guiada por palavras dos outros. A gente precisa ter convicção na maneira que nós conduzimos a nossa vida e a gente precisa ter o direcionamento sabendo o que nós devemos ou não fazer e ouvir as pessoas, sim, mas não deixar que aquilo que elas falam de nós, a nosso respeito, falam mal, influencie, nos deixe de cabeça baixa, nos faça desanimar. Não, pelo contrário. Encontre nisso tudo uma maneira de fazer com que as suas convicções elas sejam reforçadas. Porque muitas pessoas se levantarão contra você quando você tomar determinada decisão que se torna pública. Nunca vão te apoiar 100%. Nunca vão fechar com você 100%. Por isso é importante refletir que as palavras, más palavras, elas sempre irão existir. Basta você aprender a lidar com elas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que possamos não somente refletir sobre essa questão de aprender a lidar com o que os outros falam, como também tomar muito cuidado com o que nós falamos dos outros, para que nós não venhamos destruir sonhos com as nossas palavras. Grande abraço e até mais.